E aí vamos parar de falar do passado, vamos falar agora do futuro. Paris. Como é que tá o clima para Paris? Tive a oportunidade de estar lá no prêmio olímpico, né, por seu convite, e eu vi os atletas, além de super motivados com os resultados, mas também já com muita expectativa, projetos para Paris. E é uma Olimpíada diferente, né? Uma Olimpíada que está todo mundo já apostando em relação, primeiro, à estrutura do evento mais enxuto, né? Já não querem mais esses grandes eventos, por várias questões econômicas e ambientais. E também uma Olimpíada que a gente vai conseguir pela primeira vez a participação, né, igualitária entre homens e mulheres. Outras questões também que estão chamando a atenção, né? A Sim, cerimônia sim. de abertura que vai ser aberta, literalmente aberta, né, pelo Rio Sena, estreia de algumas modalidades, o break é uma dessas. Então, como que tá essa situação, assim, o planejamento, como que vocês já estão... Porque não começou de agora, que você falou, já está um Sim. planejamento lá de trás, mas agora a gente está realmente já, né, focado e já vendo aí 2024 já muito perto. Não, sem dúvida. Eu me arrisco a dizer que os Jogos Olímpicos de Paris eles vão ser os mais espetaculares de todos os tempos. Por que eu estou falando isso? Porque está represado, né? Nós não tivemos público em Tóquio. Uhum. Então isso foi muito ruim no aspecto de se estar na arena de competição, só a gente ali na torcida não tinha. E acho que em Paris todo mundo que é fã de esporte olímpico, sempre quis ir, vai querer ir. Entendeu? E é Paris, né? Entendeu? É mais Já tem o fácil seu de, charme natural, além de já ser está ali bem Paris, central ali na exatamente, é mais fácil de Europa. chegar, entendeu? Então eu acho que o, a quantidade de pessoas que vão assistir em loco, pessoalmente, ela vai crescer muito. E isso muda um pouquinho o cenário de competição. E a gente precisa entender isso também. Porque Tóquio foi uma coisa que a gente também se preparou para isso, né? Porque tem atleta que quando compete com torcida, ele muda o comportamento dele. E sem torcida ele também muda. Então, às vezes a falta da torcida faz mal para o atleta. Uhum. Ele não se sente motivado por diversos motivos. Então, até isso você tem que pensar nisso. Aí é parte da equipe de psicologia. Então, a gente começou a montar a operação para Paris já tem um tempo, né? E, obviamente, é uma operação mais fácil que Tóquio. Primeiro que não temos uma pandemia, entendeu? Ou não temos uma pandemia nos níveis que estava naquela época. E segundo que é tudo mais perto. E outra vantagem que tem é porque a maior parte das modalidades, elas já tem bases de treinamento na Europa que elas estão acostumadas a usar. Vamos ter o exemplo de Portugal, de Rio Maior. Então, o que nós montamos? Nós montamos uma pré-base em Rio Maior, onde vai estar lá, onde o atleta quiser, eu quero ir 2 meses antes para treinar para os Jogos. Tá? Então, você tem aqui Uhum. Portugal, você pode ficar aí 2 meses treinando, se preparando para os Jogos. E dentro de Paris, nós pegamos o bairro de Saint-Ouen, entendeu? Que é um perímetro muito próximo da vila também, no mesmo esquema que a gente fez para Tóquio. E estamos montando ali nossa principal base do time Brasil, que é onde o atleta vai ter esses serviços que nós oferecemos em Tóquio e vamos oferecer lá. É claro, a própria comida brasileira também vamos ter de novo, porque, por incrível que pareça, a gente fala brincando, mas como um atleta sente falta do feijão com arroz, Uhum. entendeu? Que você não encontra em Paris com facilidade. Então a gente vai levar e vamos fazer a cozinha, a comida brasileira de novo lá. Então a gente vai ter essa estrutura. E tem alguns detalhes que às vezes as pessoas desconhecem. E como eu falo assim, a gente só vê a conquista da medalha, mas não vê o trabalho que tem por trás. Eu vou citar o exemplo do voleibol. O voleibol são, vocês me lembram, são 12 ou 16 equipes disputando os jogos. Mas todas essas equipes elas ficam concorrendo pelos ginásios de treino. Então, olha, o Brasil vai ter um horário X, uma janela X de 1 hora para treinar lá no ginásio, entendeu? E isso é ruim. E nós temos os melhores treinadores do mundo, como foi o Bernardinho e o Zé Roberto, agora temos o Renan e o Zé Roberto. E eles, desde a época, o que a gente sempre providenciar para eles? Uma quadra exclusiva para o time brasileiro. Tá. Só que quando você pega essa quadra exclusiva, é interessante, você tem que reproduzir as condições da quadra de jogo. Então tem que ser o mesmo piso, questão da iluminação, para que eles possam realmente se Fazer preparar. uma imersão ali, E né? eles treinam lá que eles quiserem. É nosso. Então a gente montou isso. Teve em Tóquio, teve no Rio, teve em Londres e vai ter em Saint-Ouen, lá em Paris. Então, para atender uma modalidade que é extremamente vencedora, como é o voleibol, a gente sabe que tem capacidade de ganhar medalha, vai disputar medalha de ouro. Então a gente bota lá essa estrutura. E as outras modalidades também. Tem lá um ringue de boxe,
tem o tatame para o judô, tem a piscina para natação. Então, os atletas vão chegar, eles não precisam entrar na vila, ficam ali na base de treinamentos, vão se preparando, e aí, quando chegar perto da competição, eles entram na vila, e aí tem acesso ao transporte para a competição, tem todo aquele entrosamento e vivenciar, né, a vila. Então, a gente está montando toda essa estrutura. Tem uns desafios que, como você falou, são as modalidades novas. O breaking, para a gente, é uma novidade. Eu nunca tinha assistido uma competição de breaking, entendeu? E realmente, para a gente, às vezes, é até difícil de entender, mas você acaba ficando achando muito emocionante a disputa entre eles. Tive que assistir alguns filmes na televisão para poder entender. Converso muito com o Patrick, que vem fazendo um excelente trabalho na frente da confederação, para a gente tentar entender como é que é essa modalidade e quais são as chances do Brasil, para a gente ver onde que a gente pode ganhar mais medalha, que é o nosso objetivo de sempre, né? E aí a gente tem acompanhado as competições, é um desafio, e tem aquelas modalidades que estrearam em Tóquio e que permaneceram no quadro, e nos deram medalha, que é o caso do surf e do skate. E o surf tem uma peculiaridade. O surf, ele vai ser no Tahiti, não vai ser na França, né? Então vai ser em Tahiti. Então isso nos leva a montar uma outra operação em Tahiti. Entendeu? E o surf é muito engraçado, porque... engraçado não, muito curioso, porque o Tahiti já é um cenário que eles estão acostumados a competir. Então quando os surfistas vão para lá, eles estão acostumados a ficar na casa de alguém, porque a própria rede hoteleira não atende... Já tem uma simples, estrutura, né? Então, o que a gente tenta? A gente tenta não mudar muito isso. Então, nós já tivemos uma equipe agora que foi, mês passado, para lá, para o Tahiti, para já reconhecer os locais, entendeu? E porque, só para você ter uma ideia, o hotel que a organização coloca à disposição para a gente fica, se eu não me engano, a 12 quilômetros do local da prova, entendeu? Então, tem um deslocamento. E o surfista sempre, a competição de surf é muito dependente sempre das condições meteorológicas. Então, em Tóquio, a gente conseguiu uma casa que era muito próxima do local da competição. E agora a gente já conseguiu para o Tahiti a mesma coisa. Quer dizer, estão quase conseguindo, que a Austrália também já está disputando a mesma casa. Então, a gente está essa casa aí está cotada. Começa na briga para a gente tentar o mais rápido possível fechar aquela instalação para nós. E aí, dentro da instalação, você monta toda essa estrutura. Leva o fisioterapeuta, leva massagista, leva o cozinheiro. Você tem toda uma estrutura. Então, não é fácil você... pensar em cada um detalhes. A vela vai ser em Marseille. Então é outra base que você tem que montar. Tem que ir lá, tem que ver os barcos, como é que chega. Eu até brinquei também. Eu viajei anos competindo com o triatlo pelo Mundial, né? E eu reclamava muito do transporte das bicicletas. Eu falei assim, gente, cara, que trambolho. Aí tem que botar na case. Aí paga a taxa, não sei o quê. Né? Aí avião pequeno. Avião pequeno não cabe. Depois que eu fui para o COB e que eu tive que transportar cavalo, eu falei, nunca mais reclamo da bicicleta. Porque o cavalo, o cuidado que você tem que ter, primeiro que são cavalos de valores de 5 milhões de euros. Então você tem que fazer seguro do cavalo, você tem que levar o tratador junto, o veterinário, às vezes o dono quer ir, entendeu? E ele não pode de qualquer maneira, tem que sempre ter um cuidado que tem que cumprir quarentena. Então, além do gasto, entendeu? Você tem toda uma preocupação e uma chance de dar algum problema. E o hipismo é sempre uma modalidade do Brasil que chega com chance de medalha. A gente sempre dá uma atenção especial para ele. Então, tudo isso aí é pensado, mas nós estamos trabalhando bem. E, em paralelo, uma coisa boa que também vai ter, eu estou anunciando aqui já, foi anunciado semana passada, mas temos outra também, que é a Casa Brasil. O que é a Casa Brasil? A Casa Brasil ela funcionou em Londres e funcionou no Rio. Não teve em Tóquio por causa da pandemia. É um local de recepção aos nossos torcedores, né? E à imprensa e onde os nossos medalhistas vão comemorar as medalhas. Então, eles saem da vila, é uma casa como se fosse uma casa de entretenimento, onde você recebe os convidados, os atletas dão medalha, você tem lá coquetel, então é para você... e você aproveita e apresenta a cultura brasileira na França. Todos os países fazem isso. Tem a Casa da Holanda, a Casa dos Estados Unidos. E vamos ter em Paris. Essa casa já está sendo providenciada. E para quem não conseguir ir, nós estamos durante os Jogos, vamos transformar o Parque Vila Lobos em São Paulo no Parque Olímpico. Então vai ser como se fosse uma fanfest, onde as pessoas vão, durante os Jogos Olímpicos, poder acompanhar os Jogos com telões, entendeu? Durante todo o tempo transmitindo, com shows durante o dia. Vai poder interagir, praticar escalada, praticar judô, vão ter modalidades sendo praticadas diariamente, para que as pessoas possam conhecer mais o esporte olímpico. Então,
não é só montar a delegação para ir para os jogos, não. Tem muita coisa por trás a ser feita que a gente vai tentando. Para trazer realmente o público, né? Sim, Para sim, eles sim. poderem fazer uma imersão. Você não está lá presencialmente, mas você está envolvido aqui participando, né? Presente no processo.